nobre aluno, minha nobre aluna, tudo bem? Veja só, a dica que eu vou te dar agora, uma dica de voz passiva, e eu vou utilizar como pano de fundo o artigo 13 e o artigo 14 do Código Penal. Os professores da área do direito, eles sempre enfatizam a importância de fazermos uma leitura da lei seca. É muito importante. E por isso, essa dica de gramática aplicada ao Código Penal. Sabemos que a voz passiva é aquela voz que o sujeito sofre ação. Voz passiva é aquela voz que o sujeito sofre ação. Diretoria, joga na tela e vamos aí para a nossa dica. Artigo 14 do Código Penal. Disse o crime, crime consumado. Disse o crime. Vou voltar um pouquinho. Então, está aqui no artigo 13, iniciando então o título 2 do crime, relação de causalidade. Artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa, considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Superveniência de causa independente. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação. Quando por si só produziu o resultado, os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Relevância da omissão. Então, essa questão da omissão, e vejam, meu objetivo não é fazer a explicação aqui do direito penal, mas a omissão, ela também é punida. Está aí no nosso Código Penal. O objetivo é pegar aquele se lá do artigo 14. Vamos lá. Então, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância, a importância aqui, do pai, da mãe, no cuidado ali com os filhos. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Vamos lá. Disse o crime, crime consumado. O crime é dito consumado. Como assim, professor, o crime é dito consumado? Olhando então para essa partícula C, aqui do artigo 14, nós temos o verbo, a forma verbal diz, que é um verbo transitivo direto. Pré-requisito para que exista a voz passiva é ter um verbo transitivo direto. A partícula C será uma partícula apassivadora, sempre com um verbo transitivo direto. Jogam-se cartas. Cartas são jogadas. O verbo jogar é um verbo transitivo direto. A partícula C é uma partícula apassivadora. Disse o crime consumado. O crime é dito consumado. Essa partícula C é então uma partícula apassivadora. Veja que quando nós falamos em partícula apassivadora, é porque nós temos o quê? Uma voz passiva. E o que é a voz passiva? Ao contrário da voz ativa, a voz passiva evidencia o sujeito que sofre determinada ação, que é o sujeito paciente. No caso, nós temos aqui crime sendo o sujeito paciente. Vejamos um item. Julgue o item no que se refere à correção gramatical e à coerência da proposta de reescrita para cada um dos trechos destacados do texto. A linguagem pode ser entendida como um conjunto de símbolos com significado. Pode-se entender a linguagem como um conjunto de símbolos com significado. A linguagem pode ser entendida. Quem é que pode ser entendida? A linguagem. Aqui está o sujeito que nós chamamos de sujeito paciente. Ele está sofrendo a ação de ser entendido. Esta proposta de reescrita levou para a voz passiva sintética, da voz passiva analítica para a voz passiva sintética. Na analítica, nós temos sempre uma locução verbal. Na voz passiva sintética, nós temos a partícula apassivadora. Jogam-se cartas. Cartas são jogadas. Neste momento, conquista-se o primeiro lugar.
Neste momento, o primeiro lugar é conquistado. O primeiro lugar é conquistado é a voz passiva analítica e conquista-se o primeiro lugar é a voz passiva sintética. Assim, sintética é a que tem a partícula SE, a partícula passivadora, ok? Veja só, então o que nós temos aí no item? Pode-se entender a linguagem como um conjunto de símbolos com significado. Pode-se entender a linguagem pode ser entendida. Esta proposta de reescritura, então, ela está certa ou correta? Ou verdadeira? Isso mesmo, ela está certinha. Beleza? Então, essa é a nossa dica, sobre a partícula C e a leitura transversal dos artigos 13 e 14 do Código Penal. Vamos juntos, vamos para cima, vamos até o topo. Valeu!